Hoje, dia 16 de dezembro de 2019. Repito, segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Um dia que entra para a história negativa da nossa cidade. 21 dos 27 vereadores foram presos. Repito, 21 dos 27 vereadores foram presos. São 20 vereadores titulares e um vereador suplente presos em mais uma operação do GAECO. Isso significa que não temos quórum suficiente e a Câmara Municipal hoje não funciona. Não vamos conseguir aprovar projetos. Não vamos conseguir votar leis em benefício da nossa população, porque não temos vereadores suficientes para isso. Os 21 foram presos e são investigados por crimes relacionados à corrupção. Hoje, no Balanço Geral, vamos fazer como sempre a gente faz aqui. Vamos acompanhar de perto toda a movimentação e explicar de um jeito que só o balanço faz tudo o que acontece em relação à operação. Para começar, nós vamos mostrar agora imagens ao vivo do Ministério Público Estadual, sede do GAECO, onde acontece nesse momento uma coletiva referente todas as prisões dos vereadores. Você acompanha imagens ao vivo para você e quem fala nesse momento é o coordenador do GAECO, Dr. Daniel Marota. Com a Adriana, que é a terceira pessoa cuja prisão temporária foi solicitada. Ela já foi presa, foi ouvida na data de hoje, colaborou com as investigações, inclusive entregou esses áudios, né? Nós tínhamos parte desses áudios, ela entregou os demais áudios, então, em razão disso, ela já foi, inclusive, colocada em liberdade. Esse esquema, nos anos de 2018 e 2019, renderam um desvio de R$355 mil dos cofres públicos, né? Foi entregue a planilha pela empresa, planilha da propina, né? Mês a mês, os valores que foram desviados mediante a utilização desses dados, desses documentos ideologicamente falsos. A segunda operação é a Operação Má Impressão. Ela trata do desvio de recursos de verba de gabinete. Tá? Essas investigações começaram com a Ideal, na investigação da Poderoso Chefão. A Ideal apareceu como uma das empresas que eram utilizadas pelo grupo econômico para desvio de recursos, né, da prefeitura, que a ATP desviava, fazia pagamentos a diversas outras empresas do grupo econômico, uma delas era a Ideal. E surgiu uma denúncia anônima no Ministério Público indicando que a Ideal era utilizada para reembolso de verbas de gabinete pelos vereadores Alexandre e Juliano. Essa investigação evoluiu, né, os senhores sabem, o vereador Ismar Prado e o ex-vereador William Alvorada confessaram esse uso dessas notas ideologicamente falsas. O dono da empresa, que estava foragido na Operação Poderoso Chefão, se apresentou ao Ministério Público, em companhia de seu advogado, e também confessou ter feito uso da empresa para a emissão dessas notas ideologicamente falsas, né, admitindo que produzia, por meio de uma gráfica de terceiro, apenas uma fração, cerca de 1.000 informativos, mas as notas fiscais que ele emitia variavam de 28 a 30 mil informativos. Razão disso, a situação da Ideal ficou bem consolidada e nós resolvemos, então, com base no próprio portal da transparência e em notas fiscais solicitadas à Prefeitura, investigar outras gráficas que emitiram notas para essa dupla, Juliano e Alexandre. Porque em março de 2018, ambos pararam de usar notas da Ideal. Com a análise documental, né, nós conseguimos chegar à conclusão de que essas gráficas utilizadas para solicitação de reembolso da verba de gabinete por 20 dos 27 vereadores, elas não tinham capacidade de produção ou de produzir aqueles materiais descritos nas notas. Uma, porque não compravam os insumos suficientes, né? Foram requisitadas todas as notas de entrada, de mercadoria e de serviços junto à Prefeitura e à Receita Estadual. Duas, porque não houve mudança no valor de custo dos produtos, do valor de venda dos informativos. Mas a matéria-prima teve uma variação no período de 65%. Mesmo havendo essa variação de 65%, as gráficas emitiram notas com o mesmo valor de custo para os vereadores, o que indica que as notas não correspondiam à realidade. Notas emitidas sempre com o mesmo valor, o valor do teto,
das despesas da verba indenizatória. Então, em razão de todos esses indícios, foi solicitada a prisão temporária desses vereadores. Em relação ao Juliano, ao Alexandre, ao Hélio Ferraz e ao Adeilson, foi requerida a prisão preventiva pelos mesmos motivos que eu já expliquei aos senhores, porque eles respondem a outros processos. Tem outras apurações de desvio de recurso público em andamento. Então, estão com a situação processual consolidada nesse sentido. Em relação aos demais vereadores, foi requerida a prisão temporária, eles vão ser ouvidos, né? Há necessidade de se verificar se esses serviços foram pagos. Essas notas são verdadeiras, com certeza os senhores vereadores terão provas de que efetuaram o pagamento integral às gráficas. Com certeza da forma como se negocia licitamente, né, com emissão de boletos, com pagamentos em TEDs, né, ou se houve pagamento em espécie, que é o que a gente espera ouvir de muitas pessoas aqui durante as oitivas, né, com os comprovantes dos respectivos saques nas contas bancárias. Né, quem paga R$ 6.500, R$ 8.000 em espécie, né, deve ter algum tipo de comprovação da origem desse valor, né, provavelmente sacado na boca do caixa, no banco, no caixa eletrônico. Então, em relação a essa segunda operação, uma impressão, só nesses últimos 3 anos foram gastos R$ 4.200.000 com reembolso de verba de gabinete com notas de empresas gráficas. Nos últimos 3 anos. Algumas questões para que os senhores entendam. Nós fizemos uma linha de corte, tá, em relação aos vereadores que fizeram uso do valor de R$ 100.000. Então, nós estamos investigando os vereadores que utilizaram mais de R$ 100.000 em notas. Da mesma forma, as gráficas. Todas as gráficas que receberam mais de R$ 100.000, em tese, receberam, né, por serviços supostamente prestados a vereadores. Os demais vão ser investigados? Vão. O período anterior a 2017 vai ser investigado? Vai. Tá? Por que não foi investigado agora? Porque não houve tempo hábil para análise de toda a documentação. Como nós temos uma situação de gravidade que se prolonga no tempo, que mesmo com a investigação da Ideal, a maior parte dos vereadores continua apresentando notas fiscais nos meses de outubro, novembro, dezembro e solicitando reembolso da verba, utilizando das mesmas empresas, as notas com a mesma descrição de produto. Né? Nós chegamos, nos últimos 3 anos, ao número irreal, surreal, absurdo de 17 milhões de informativos impressos por vereadores na cidade de Uberlândia. Cada um dos senhores que são eleitores aqui devem ter recebido em casa pelo menos 35 informativos. Tá? Com certeza, acredito que aqui na sala ninguém recebeu um. Eu, pelo menos, nesses últimos 17 anos que eu moro aqui em Uberlândia, eu nunca recebi nenhum. Vocês encontraram algum informativo, não seja no gabinete? Doutor Daniel Marota, participando deste momento, comandando a coletiva, ele que é o coordenador do GAECO. E você que acompanha o Balanço Geral, hoje nós vamos falar muito sobre toda essa operação e explicar direitinho para você, porque 20 vereadores e um suplente foram presos. O repórter Danilo Cacheta está em frente à sede do Ministério Público e tem as informações ao vivo e vai explicar direitinho para as pessoas que operação é essa que foi desarticulada aqui na nossa cidade e, claro, ela está ligada a outras operações já realizadas pelo GAECO aqui em Uberlândia. Danilo, boa tarde para você. Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou aqui em frente à sede do Ministério Público. A movimentação agora já está mais tranquila, né, Rafael? A coletiva do promotor que você mostrou agora está acontecendo ali naquela sala, é o auditório aqui da sede do Ministério Público Estadual. Os presos em prisão temporária foram trazidos para cá, então logo cedo hoje a movimentação aqui foi bem intensa, de advogados, de assessores e também dos próprios parlamentares, porque só vereadores, como você disse, são 20. Além deles, 15 empresários, donos de gráficas que também estão envolvidos. Mas vamos lá, vamos explicar para o nosso telespectador o que está acontecendo. Primeiro é que são 2 operações acontecendo simultaneamente hoje. A primeira delas, a Operação Guardião.
A Operação Guardião, Rafael, ela investiga o desvio da verba indenizatória destinada ao pagamento de publicidade da atividade dos parlamentares. Bom, cada parlamentar tem direito a R$10 mil por mês para gastar com as despesas do gabinete. Desses 10 mil, 6.500 é destinado exclusivamente para publicidade. Ele pode fazer panfletos, tirar cópias, enfim, fazer a divulgação dos trabalhos dele enquanto parlamentar. O que aconteceu? Primeiro, para a gente lembrar, no dia 25 de outubro foi deflagrada a Operação O Poderoso Chefão. Nessa operação foram investigados irregularidades em contratos da Prefeitura de Uberlândia com as companhias que prestavam serviço do transporte escolar aqui da cidade. Naquela ocasião, foram identificados o envolvimento de pelo menos 2 parlamentares, Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, à época presidente e ordenador de despesas da Câmara. A partir dessa investigação Poderoso Chefão, eles identificaram também uma gráfica, a gráfica Ideal Assessoria e Serviços. Essa gráfica era uma gráfica de fachada que emitiu notas frias para serviços que não foram prestados para os vereadores desviarem a verba indenizatória. Quando eles começaram a mexer nessa gráfica Ideal, descobriram que lá também tinha recebido o vereador Ismar e o ex-vereador o William Alvorada. Os dois, o vereador William Alvorada tinha um cargo na Secretaria de Meio Ambiente, foi exonerado pelo prefeito Adelmo. O vereador Ismar Prado, ele renunciou ao mandato e assumiu o suplente dele, Marcelo Cunha, que também foi preso hoje. Bom, então, para a gente entender, começou lá na Operação Poderoso Chefão, a partir daí eles descobriram o desvio da verba indenizatória na gráfica Ideal, e aí chamou a atenção do Ministério Público para investigar também os demais vereadores. Aí veio a surpresa, o Ministério Público identificou 15 gráficas que também participavam desse esquema de lavagem de dinheiro por meio de serviços que não eram prestados. Só para você ter uma ideia, Rafael, nessa legislatura, que começou em janeiro de 2017, até agora, foram mais de R$4 milhões gastos pelos parlamentares com a divulgação da atividade parlamentar. A gente não sabe quanto desse dinheiro foi exatamente desviado e quanto de fato tiveram os serviços. Teve lá os panfletos e tudo mais. O Ministério Público ainda está levantando essas informações. Rafael, aí depois disso, o Ministério Público também descobriu que havia irregularidades nos contratos de limpeza e segurança do prédio do Legislativo. Lembrando, Alexandre Nogueira, presidente do Legislativo, Juliano Modesto, ordenador de despesas. E aí eles começaram a investigar esses contratos. O que é que identificaram lá? Eles contratavam, por exemplo, 22 seguranças, mas 5, 6, 7 não prestavam serviços. Eram funcionários fantasmas. Por quê? Porque esse dinheiro que deveria ter sido para pagar esses seguranças, ele era desviado para os vereadores envolvidos no chamado mensalinho da segurança. Então eles recebiam todo mês ali essa mesada. Segundo o Ministério Público, o desvio todo no contrato de limpeza e segurança chega a R$355 mil. Isso foi, inclusive, passado pelo próprio dono da empresa à precisão, porque ele foi chamado aqui no Ministério Público quando identificou-se a irregularidade envolvendo Alexandre e Juliano, e aí é que apareceu também a sujeira envolvendo o atual presidente da casa, vereador Hélio Ferraz, o baiano. Ele também teria recebido esse mensalinho das empresas de segurança, da empresa de segurança e de vigilância aqui da cidade. Além do vereador Juliano, do vereador Alexandre, já os dois afastados, e do presidente baiano, nesse esquema da Operação Guardião dos contratos de limpeza e segurança, também estão sendo investigados outros funcionários da Câmara Municipal. Por exemplo, Samuel Moura. Samuel Moura é atualmente o diretor administrativo da Câmara, homem de confiança do presidente baiano. Ele, inclusive, teve, segundo o Ministério Público, provas e registros de áudio, inclusive vídeos, ele mantendo contato com seguranças e tentando obstruir a justiça, fazendo com que eles mentissem, induzindo eles a mentir quando aqui em depoimento ao Ministério Público Estadual. A prisão preventiva dele também foi decretada, ele foi preso hoje de manhã. Além dele, o ex-controlador-geral da Câmara, Adeilson Barbosa, também participava desse esquema. Adeilson tinha sido solto recentemente, estava cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi preso hoje novamente com a nova prisão preventiva. E também outras pessoas que participaram da gestão desse contrato, são eles o então diretor administrativo da Câmara, Marcelo Cunha, que assumiu recentemente suplente de Ismar, a atual responsável pelo setor de segurança, Adriana,
e o ex-secretário-geral da Câmara, Aldo de Souza. Ele é atualmente, mais recentemente, era o chefe de gabinete do vereador Wilson Pinheiro. Então, todos esses parlamentares e todos esses funcionários estão envolvidos nesses esquemas de corrupção. Ao todo, Rafael, como você disse, são 20 vereadores titulares, aqueles que foram eleitos pelo povo em 2016 e tomaram posse em janeiro de 2017, além do vereador suplente Dismar Marcelo Cunha. Há pouco eu conversei aqui na saída aqui da sala com o promotor Daniel Marota Martinez, que é o coordenador do GAECO. Ele detalhou toda essa operação, disse em que pé que estava o andamento aqui das apurações. São no total mais de 40 mandados de busca, apreensão, prisão entre temporária e preventiva que foram cumpridos hoje aqui na cidade. Inclusive lá na casa do presidente baiano. Nós estivemos lá hoje cedo, numa casa no bairro Cidade Jardim. Ele estava em casa no momento em que a polícia chegou. Lá também foram recolhidos documentos e, segundo o Ministério Público, foram encontrados na casa do presidente baiano R$1 milhão em cheques e R$170 mil em dinheiro em espécie. Vamos ver o que disse o promotor. São duas operações distintas, tá? A primeira delas é a Operação Guardião, decorre da investigação do GAECO sobre a fraude na execução do contrato de vigilância, firmado pela Câmara. E então nós já tínhamos ido à Câmara solicitar essa documentação, conseguimos apreender também farta documentação na empresa e com base nos documentos e alguma prova testemunhal colhida, foi possível comprovar efetivamente a fraude na execução desse contrato, com a colocação de funcionários fantasmas, e um desvio na casa de R$355 mil, nos anos de 2018 e 2019, em relação a pagamentos que foram feitos pela Câmara a essa empresa de vigilância. Essa empresa de vigilância pagava os seus funcionários, e esse saldo relativo aos seguranças que não trabalharam na Câmara era devolvido aos vereadores, presidentes da Câmara, e também no ano de 2018 ao ex-presidente da Câmara e ao ordenador de despesas, e no ano de 2019 ao atual presidente da Câmara e ao seu chefe de gabinete. Essa é a primeira operação. A segunda operação também é uma investigação que estava em andamento, que é a Operação Má Impressão. Nós tivemos, em decorrência da Operação Poderoso Chefão, nós tivemos a notícia de que uma das empresas daquele grupo econômico, a Ideal Assessoria e Comunicação, era utilizada para a emissão de notas ideologicamente falsas para que esses vereadores, à época eram investigados o vereador Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, pudessem obter o ressarcimento da verba de gabinete, sem que tivessem feito aquele gasto, e usavam essas notas falsas. Como essa empresa Ideal ela deixou de ser utilizada por esses vereadores no início de 2018, nós passamos a fazer uma análise então das demais empresas que prestaram serviço para esses vereadores. Então se constatou aí um grande número de gráficas que emitiam notas, e quase a totalidade, infelizmente, dos vereadores fazendo uso dessas notas fiscais. Então nós fizemos um corte, nós estamos apurando nessa primeira fase da operação, os anos de 2017, 2018, 2019, ou seja, a atual legislatura, foram gastos por vereadores nesse período mais de R$4 milhões, e também fizemos um corte em relação às gráficas, Estamos investigando as gráficas que receberam pelo menos R$100 mil. O que se constatou da documentação fiscal apreendida é que essas gráficas não tinham capacidade de prestação desse tipo de serviço que está descrito nas notas. E qual a razão dessa incapacidade? Não se compravam os insumos utilizados. Diferentemente da gráfica da Ideal, algumas dessas gráficas funcionam regularmente, têm sede e prestam serviços de gráfica. Todavia, não compravam material suficiente daqueles descritos nas notas fiscais. Outra coisa que chamou muita atenção durante as investigações é que as notas são rigorosamente do mesmo valor, ou seja, um vereador se utiliza de notas desde janeiro de 2017 até novembro, e até alguns vereadores já até dezembro de 2019, com exatamente o mesmo valor unitário do produto. Mas o papel utilizado para isso teve uma variação de preço de 65%. Então, como que uma gráfica que vendia
informativo unitário por 25 centavos, por exemplo, em 2017, teve um aumento de 65% no insumo utilizado, fora dissídio dos trabalhadores, aumento de todos os custos, como que ela consegue vender atualmente o mesmo informativo pelo mesmo valor unitário, né? E para finalizar, nós tivemos, né, nesses últimos 3 anos a impressão de 17 milhões e meio de informativos, né, por esses vereadores na cidade de Uberlândia, o que corresponde a 35 informativos por eleitor da cidade, e obviamente esse número é totalmente irreal, né? Se fizer uma pesquisa aí na rua, nós vamos ver que a grande maioria dos eleitores e cidadãos de Uberlândia não receberam nunca nenhum desses informativos. Nós temos ainda informações preliminares, tá, sobre o que nós podemos dizer é que somente 4 pessoas não foram encontradas, né, dos 40 alvos, né, um já se encontrava preso, dos outros 39, 35 pessoas foram presas, né, nós temos 2 vereadores que não foram localizados e 2 empresários do ramo de gráficas. Na busca e apreensão na residência do atual presidente, o vereador Hélio Ferraz, as informações iniciais dão conta da apreensão de R$160 mil em espécie e mais de R$1 milhão em cheques. Tá? Nós não temos ainda esse REDS, né, esse registro, para afirmar com certeza, mas no momento, agora um pouco mais tarde, no momento da coletiva, nós vamos passar aos senhores todos os números fechados. O Ministério Público lamenta chegar à conclusão, né, de que de 27 pessoas eleitas pelo povo para representar o cidadão de Uberlândia na Câmara Municipal, um número de 22 pessoas tenha se envolvido, né, com a prática criminosa, especialmente de desvio de recursos públicos, né? Nós temos uma situação que demonstra a ousadia, né, e o abuso, realmente a sensação de impunidade, e que o atual presidente da Câmara recebeu propina dentro do gabinete dele já quando o vereador Juliano se encontrava preso por outros motivos, né, já vendo um vereador preso, ainda assim ele recebeu a pessoa no gabinete, recebeu o pagamento de propina, houve tentativa de obstrução de justiça, né, com o chefe de gabinete do atual presidente tentando insinuar ou convencer uma das seguranças a mentir em depoimento ao Ministério Público. E o que é mais grave, nós fomos pessoalmente à Câmara buscar documentos da verba de gabinete. E olhando o portal da transparência, nós vemos que a maioria dos vereadores continuaram usando essas notas das mesmas empresas nos meses de novembro e dezembro. Ou seja, mesmo com os fatos em investigação, não houve qualquer preocupação por parte desses vereadores em cessar a atividade criminosa. Pelo contrário, continuaram agindo da mesma forma, né, na barba do povo. O Ministério Público esteve presente na Câmara algumas vezes e nós temos situação, como eu disse, do chefe de gabinete da presidência da Câmara ameaçando, né, insistindo para que a chefe de seguranças, quando viesse prestar depoimento ao Ministério Público, mentisse ao Ministério Público. Então é essa a situação que nós temos, uma situação lamentável, né? Nós esperamos, nós vamos nos reunir, inclusive com a Procuradoria Jurídica da Câmara, para ver, né, quais vão ser os passos, porque hoje, né, em Uberlândia não há Câmara de Vereadores. Nós temos 8 vereadores, né, os 5 que não foram alvo de investigação e 3 suplentes. Nós temos 8 de 27 vereadores. A mesa diretora da Câmara toda ou com prisão preventiva temporária ou domiciliar decretado. Então hoje não há mínima condição de funcionamento, né, da Câmara Municipal e o mínimo respeito ao dinheiro público, né, o mínimo respeito à legislação, isso vindo de dentro de uma casa legislativa. Pois é, Rafael, está aí então a fala do Dr. Daniel Marota Martinez, coordenador do GAECO. Pelo que ele disse, né, as atividades legislativas na Câmara Municipal de Uberlândia, neste momento, estão suspensas, porque não há vereadores lá para trabalhar em quantidade suficiente para poder fazer nenhuma atividade. Mas disso nós vamos falar daqui a pouco. Eu queria dizer que já atualizamos aqui as informações desses 2 vereadores que ainda não tinham sido localizados, que o promotor disse na entrevista agora há pouco. Um já foi localizado, é o vereador Ronaldo Alves, ele se apresentou, já está aqui também, sendo ouvido pelo Ministério Público. O outro é o vereador Vilmar Rezende, vice-presidente da Câmara. Esse ainda não foi localizado, mas a informação é de que parece que ele estava viajando e o Ministério Público está em contato também com a defesa do parlamentar. Portanto, são 17 mandados de prisão temporária. Essa prisão temporária é aquela de 5 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 5.
e mais 3 mandados de prisão preventiva, no caso dos vereadores. As prisões preventivas, aquelas por tempo indeterminado, Juliano Modesto, Alexandre Nogueira e vereador Baiano, presidente da Câmara Municipal. Hoje, logo cedo, quando a gente começou a trabalhar na cobertura desse acontecimento triste para a história de Uberlândia, nós estivemos na Câmara Municipal, nós estivemos também na casa do presidente Baiano, na zona sul da cidade, e aqui no Ministério Público, logo cedo, quando os parlamentares presos já foram chegando, nós tentamos falar com alguns deles. O primeiro aqui que eu tentei contato foi o vereador Roger Dantas. O senhor desviou a verba indenizatória, vereador? Qual gráfico que o senhor contratar? Tá aí, então, o vereador Roger Dantas não quis falar nada, chegando aqui no Ministério Público. Também chegando por aqui o vereador Ricardo Santos. O vereador Ricardo, Rafael, é um dos integrantes das comissões processantes que foram instaladas na Câmara Municipal no início desse mês para investigar a situação de 3 parlamentares. Depois nós temos que conversar sobre isso também, porque como que vai ficar agora a situação dessas comissões que foram instaladas, né? Mas ele chegando por aqui, eu tentei falar com ele para saber o que ele tinha a dizer. Vamos ver o que ele disse. Não, eu ainda não sei, né? Vamos esperar agora ver. O indenizatório gastou muito? Então, não, eu gastei um pouco sim do devido, né? E com coisa certa. Então agora vamos provar. Tem desvio com gráfica? Tem não, eu não. Bom, Rafael, tá aí então também vereador Ricardo Santos chegando. Bom, como a gente ouviu o promotor dizer, as provas são bem robustas. Além de vídeos, de áudios, com gravações, etc., tem também a delação premiada do dono da empresa A Precisão. Essa empresa era a empresa que prestava o serviço de vigilância e segurança lá da Câmara. E ele relatou que as propinas, algumas delas eram pagas em dinheiro. Sabe qual foi o primeiro documento que esse proprietário da empresa A Precisão apresentou aqui aos promotores do GAECO? Uma planilha. É a planilha da propina, Rafael. Eu quero mostrar para você e os telespectadores aí do Balanço Geral. Olha, nessa planilha da propina, ele organiza exatamente quantos são os seguranças que não iriam prestar serviços naquele mês, o valor do salário de cada um, qual é o montante, os descontos, né, Rafael? Porque aí o que acontecia? A empresa descontava o valor de imposto de renda retido na fonte e também as demais impostos e contribuições, como o INSS. Aí a soma era essa, o salário, né, multiplicado pelo número de seguranças fantasmas, menos as despesas com impostos, que dava o valor total da propina que era repassada aos parlamentares. No total, R$355 mil, pelo menos nesses primeiros documentos, nesses primeiros levantamentos, viu, Rafael? Então, a gente vai continuar por aqui. Agora há pouco, os vereadores também direcionando aqui para o auditório onde foram ouvidos. Nós temos um registro da chegada deles, acompanhados, escoltados da polícia, também entrando em fila indiana para serem ouvidos pelos promotores do GAECO. Então, toda essa movimentação a gente está acompanhando desde as primeiras horas da manhã e a gente vai trazer também outros detalhes aqui agora de como fica o funcionamento da Câmara Municipal, uma vez que toda a mesa diretora está afastada, né? No caso do vereador Wilson, continua em prisão prisão domiciliar em casa. Ele era o segundo vice-presidente, apesar de não estar envolvido nessa operação da verba indenizatória, ele também está afastado da Câmara. Então, não tem nenhum parlamentar hoje da mesa diretora que poderia assumir. Então a gente vai trazer esses desdobramentos para vocês daqui a pouco e também a lista, aquela lista com o nome de todos os vereadores presos, Rafael. Tá certo. Danilo Cacheta acompanhando tudo de perto e lembre-se, está acontecendo nesse momento, continua essa coletiva em relação ao GAECO. A nossa equipe também está lá dentro, acompanhando toda a movimentação. A nossa equipe se desdobra desde as primeiras horas da manhã para trazer a informação com prioridade para você e falando, infelizmente, desse dia histórico, mas histórico negativamente para a cidade de Uberlândia, que mais uma vez entra no cenário nacional com uma grande repercussão por causa da corrupção. Olha, você que acompanha o nosso Balanço Geral, eu quero agradecer a enorme audiência através, principalmente, das nossas redes sociais. Tem muita gente acompanhando e muitos apaixonados por Uberlândia, como eu, como você, estão hoje com um nó gigantesco na garganta. Estamos indignados, estamos extremamente revoltados e nós queremos falar. E nós temos direito de falar.
Está na nossa Constituição que nós podemos sim comentar os fatos e nós podemos dar a opinião em relação aos fatos, respeitando, claro, a nossa legislação. Então você, que me acompanha através do Facebook do Balanço Geral, fique à vontade. Eu abro espaço para você mandar o seu recado para o vereador que elegeu. Fique à vontade, comente sobre esse assunto. Fale com o seu vereador através do Facebook do Balanço Geral, na nossa transmissão em tempo real, porque você faz o programa junto com a gente. Você está acompanhando a movimentação aí dos vereadores chegando até a sede do Ministério Público e, claro, junto com a Polícia Militar fazendo de movimentação também é na porta do presídio de Uberlândia. E é para lá que a gente... Ellen, boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Rafael, 3 dos vereadores investigados, presos, já estão aqui no presídio professor Jaci de Assis. Juliano Modesto, desde o dia 15 de outubro, no desdobramento de outras operações. Contra ele, teve 2 mandados de prisão preventiva cumpridos, agora bem cedinho aqui no presídio professor Jaci de Assis. Alexandre Nogueira, que tinha sido solto na sexta-feira, usava uma tornozeleira eletrônica e ele voltou aqui para o presídio. Ele também sendo investigado. E Hélio Ferraz, o baiano, presidente da Câmara de Uberlândia, também já está aqui no presídio. Nós recebemos a informação que eles estão numa sala especial, uma sala do Estado Maior, separados dos outros detentos, justamente de contratos nas empresas aí de limpeza e também de segurança. A gente repara aqui, Rafael, pedi para o Felipe Leonardo fazer imagens, as únicas movimentação que são dos parentes de detentos que vêm trazer a sacolinha, né, com alimentos, com produtos de higiene pessoal, então eles ficam naquela fila ali para conseguir fazer essa entrega. Por enquanto, é só essa movimentação aqui na porta do presídio. Como eu disse, na expectativa que no decorrer da tarde a movimentação seja intensa, porque são muitas pessoas investigadas, né? São muitos vereadores, funcionários e também empresários que deverão ser trazidos aqui para o presídio professor Jaci de Assis. Rafael? Obrigado, Ellen Vilela, acompanhando de perto, trazendo toda a movimentação. A Ellen continua em frente ao presídio. Qualquer novidade, ela volta a participar com a gente. E claro, você vai participar comigo, fique à vontade, através das nossas redes sociais, no Facebook do Balanço. Eu faço um pedido especial, compartilhe a nossa transmissão, porque todo mundo merece saber que, infelizmente, Uberlândia hoje teve 20 vereadores presos e um suplente também que foi preso nessa nova operação do GAECO. Lembre-se, o total de vereadores em Uberlândia são 27. 27. A gente acompanha mais uma vez imagens ao vivo da coletiva do GAECO, o coordenador do GAECO, o Dr. Daniel Marota, está falando, continua falando nesse momento. Vamos acompanhar. Teve acesso, alguns tiveram, a prestação de contas do GAECO está aí para quem quiser ver, para quem quiser examinar. Foi o que eu disse a vereadora que eu estava ouvindo mais cedo. Se a senhora fez efetivamente isso, a senhora deve ter os comprovantes de pagamento. Né? Gente que faz negócio lícito, paga com registro, paga com TED, paga com boleto. Ninguém paga valores desses em recurso, pode até pagar em recurso espécie. Estou dizendo que é proibido ou impossível se fazer isso. Mas você tem que ter a comprovação da origem desse recurso. Eu paguei em espécie, você pagou ao longo, né? O vereador Hélio Ferraz, por exemplo, é o campeão da verba indenizatória, R$225 mil nos últimos 3 anos, pagos, ressarcidos com notas ideologicamente falsas. Ele tinha R$160 mil na casa dele. Pode ser que ele tenha feito o pagamento desses R$225 mil em espécie. Tá? Agora ele tem que contar para nós de onde saiu esses valores, se ele tem alguma outra atividade que não é de vereador. Nós estamos aqui para ouvir, né, para reunir e para analisar provas. Quantos já foram ouvidos até agora? Só 1h30, na verdade. Né? Nós ouvimos a chefe de segurança e começamos a ouvir a doutora Flávia, não deu tempo de encerrar. A gente está ouvindo no Balanço Geral, só que o senhor falar sobre essa questão. O GAECO, então, acredita num esquema entre os vereadores... Está aí a nossa equipe também acompanhando. O repórter Túlio Amâncio está nesse momento também na coletiva, fazendo a sua pergunta. Vamos ouvir aí o que tem a dizer o doutor Daniel. Nós não podemos falar de uma união de vontades entre vereadores em geral e gráficas em geral. O que nós detectamos é que há indícios seríssimos de que as notas fiscais apresentadas para reembolso são ideologicamente falsas. Pode sempre perguntar, todos os vereadores estão reunidos isso? Ou essa era uma conduta habitual na Câmara de Vereadores e cada vereador procurava uma empresa para emissão de notas individual? Eu acredito mais nessa segunda hipótese, que é uma conduta absolutamente disseminada, que a maior parte dos vereadores encaram a verba de gabinete como parte do salário,
Tá? E arrumam notas ideologicamente falsas para levantar esse dinheiro. É o que o Ministério Público acredita. Tá? Porque, como eu disse já antes, esses serviços que estão descritos, né, eles são idênticos, né, na maior parte das notas, como se fosse um copia e cola. Tá? Eles têm o mesmo valor unitário, não alterou de janeiro de 2017 até novembro de 2019, mesmo com variação na matéria-prima de 65%. Né, isso as notas fiscais de entrada das empresas demonstram isso, variação de 65%. E nós não temos, então, essa capacidade dessas gráficas, por falta de matéria-prima, para produzir isso. Tá? Além da quantidade absurda de informativos, tá? Todos os valores, alguns vereadores, né? Citar aqui nominalmente, o Wilson Pinheiro, por exemplo, fez uso de 20 e poucos mil reais, né, de notas fiscais para reembolso. Toda vez que ele pedia, era um valor reduzido, R$ 1.500, R$ 2.000, logo depois havia um pagamento para o correio, uma nota de correio. Isso traz um indício do quê? De que fato ele fazia o informativo e posteriormente caminhava para o correio, porque o correio não vai emitir uma nota de 500, 600, 700 reais ideologicamente falso. Tá, o correio é uma empresa, você vai chegar lá, a pessoa não vai te emitir uma nota dessa forma. Então, em razão disso, os indícios são do quê? Que ele não fez qualquer desvio. Sobre a operação Guardião, o senhor citou aí a questão do vereador baiano, presidente da Câmara, ter recebido propina no próprio gabinete. O que o GAECO tem de provas sobre isso? Nós temos, as provas estão dentro do processo. Tá? O processo, há uma questão de colaboração dentro desse processo e, obviamente, no que se refere a esses fatos, né, da colaboração, até o oferecimento da denúncia, eles são sigilosos, tá? Mas vão ser produzidas todas as provas, já foram produzidas várias, vão ser produzidas demais provas que vão ser todas anexadas à denúncia. Está aí o doutor Daniel conversando, explicando nessa coletiva que acontece na sede do Ministério Público Estadual. A nossa equipe de perto acompanhando tudo, o balanço geral aqui desenrola para você, explica direitinho. Balanço geral de fazer o jornalismo sério e respeitando principalmente você que está do outro lado, acompanhando todos os dias. Bom, infelizmente hoje é um dia triste. O Danilo usou inclusive essa palavra, eu também uso essa palavra e uso também uma outra. Um dia revoltante, de indignação. Nós estamos tão cansados de ouvir essa palavra corrupção e infelizmente ela bateu na porta aqui da cidade de Uberlândia várias vezes nesse ano de 2019. Ainda bem que existe essa investigação, ainda bem que esses vereadores foram presos. É importante deixar muito claro isso para você, meu amigo e minha amiga, porque a gente espera que eles aprendam e que os futuros também aprendam uma lição com toda essa investigação feita pelo GAECO. Agora, estamos cansados, né? Tá difícil. Falar de uma Câmara de Vereadores que tem um valor de custo absurdo, é pesado demais para a gente manter. Quando eu falo para a gente é porque é mantida pelo povo, pelos impostos do cidadão de Uberlândia e a gente paga caro por cada vereador e infelizmente, mesmo com um salário alto, eles aproveitam para ganhar dinheiro com a verba indenizatória, isso segundo o que está comprovando as investigações por parte do GAECO. É um absurdo, é lamentável, é revoltante, é difícil até o que comentar, principalmente a gente. Você que acompanha o Balanço Geral todos os dias sabe muito bem da nossa briga diária para a gente conseguir pequenos recursos para a população de bem. São pessoas que reclamam da falta de asfalto, são pessoas que reclamam do lixo, são pessoas que reclamam por causa da falta de vacina, por causa da falta de uma cirurgia, por causa da falta de um exame muitas vezes extremamente simples que não custa quase nada, mas não consegue. E a justificativa muitas vezes que chega pra gente é o quê? Ah, o país está quebrado. Uberlândia está passando por uma situação de crise. Está difícil. Difícil? Difícil para quem? Difícil para quem? Quem acorda todos os dias para garantir aí o dinheiro, que é tão suado, que é tão difícil, sabe muito bem que está difícil colocar carne na mesa todos os dias. Está difícil. Por quê? Porque a carne pesou, mas para ele você acha que pesou?
Olha, hoje, durante o Balanço Geral, nós vamos continuar falando sobre isso e eu convido você a participar com a gente através das nossas redes sociais. Deixa eu agradecer imensamente olha a quantidade gigantesca de pessoas que têm essa consciência, que estão compartilhando com seus amigos, com seus familiares, com todos do Facebook do Balanço Geral, o que está acontecendo aqui em Uberlândia, porque todos precisam saber e precisam colocar na agenda o nome de cada um para não votarem mais. Ponto. Quer resolver o problema? Anote e não vote. Anote e não vote. Kellen Cristina acompanhando o nosso balanço, Eugênia Maria, muito triste, a nossa cidade mais uma vez em rede nacional por causa da corrupção. Eduardo Tião acompanhando o nosso balanço geral, seria bom se ficassem presos e o dinheiro devolvido. Claro, é isso que a gente quer, principalmente o ressarcimento dos cofres públicos de todo esse montante. Isso é fundamental, fundamental. A justiça tem que fazer a parte dela. A justiça agora precisa fazer a parte dela. Assim, nós vamos dar um bom exemplo de que a nossa cidade está preocupada e não aceitamos de forma nenhuma a corrupção. Vilma Araújo, é lamentável. Emiliane Mendes, com certeza muita coisa ainda será descoberto, Rafael. Adriana Martins, nossa, que vergonhoso. Flávia Vilaça, ano que vem é ano da faxina. Renata Novaes, que vergonha. Raquel Naves, triste essa notícia, tanta gente precisando de saúde, de educação e dignidade, é lamentável. Vânia Luiza, acompanhando o nosso balanço geral, é difícil. E para nós, pobres, que ganhamos um salário mínimo, imagine! E saber que eles estão, infelizmente, se aproveitando de dinheiro público, se apossando do dinheiro que é nosso. Mendes também acompanhando o nosso balanço geral. Augusta Gomes também indignada. A Kátia Soares também. Noemi Pires, Aparecida acompanhando o nosso balanço geral. Cláudio Cacheta também, parabéns ao Ministério Público Estadual, parabenizando. A Rosa acompanhando o nosso balanço também, compartilhando. A Neide Soares, muito obrigado. Gustavo, continue compartilhando. Compartilhe e comente mais uma vez. Eu reitero aqui, é importante o vereador que foi eleito com o seu voto saber o que você pensa sobre ele. Então fique à vontade, porque aqui no Balanço Geral a gente faz o jornalismo que você quer ver todos os dias. A gente faz o jornalismo que respeita você todos os dias. E diferente do que acontece por aí, você comenta e faz o programa junto comigo. Então fique à vontade para mandar o seu recado para o vereador que o senhor, que a senhora elegeu. Como é que ele está agora? Ele foi preso? A maioria foi, né? Quase todo mundo foi? Que recado você tem a dar para o seu vereador? Fique à vontade, utilize o Facebook do Balanço Geral, a nossa transmissão em tempo real, para comentar e mandar o seu recado. Aparecida Rosa, é muito triste, Rafael. Sônia Maria, que absurda. Maísa Moura, meu Deus. Também o Ferreira acompanhando o nosso Balanço Geral, falando parabéns ao Gaeco. A Luciana Meirelles também acompanhando. A Eliane Monteiro também indignada. Sávio Adriano. A Flávia, muito obrigado, Flávia. Obrigado aí pelo carinho. A Edilaine Fernandes também acompanhando o nosso Balanço Geral. O Rogério Jesus, que absurdo. O Reginaldo dos Santos estão brincando com o nosso dinheiro. Brincando e muito. 4 milhões. 4 milhões. Sabe o que isso podia ser feito? 4 milhões? Vamos fazer um cálculo simples. O custo de uma casa, de um programa habitacional aqui do governo, gira em torno de 35, o custo, tá? De 35 a 40 mil reais uma casa popular. Faz o cálculo, 4 milhões são 100 casas. São 100 famílias que poderiam estar morando, ter dignidade, ter um teto para viver, que não estão vivendo por causa do quê? Corrupção. Brasileiros, acordem. Uberlandenses, acordem. Na hora que você for votar, escolha muito bem quem é o seu vereador. Não vote naquele papelzinho que vem sujando a nossa casa, sujando as nossas ruas, que está lá no chão na hora de votar. Vote em quem realmente tem respeito com você, respeito com o seu dinheiro, em quem te deixa à disposição um telefone que na hora de cobrar você simplesmente pega e liga ou manda uma mensagem e vai receber essa resposta, esse retorno. Vote em pessoas honestas, vote em pessoas que merecem realmente uma vaga. Por quê? Porque são pessoas de índole séria, pessoas que precisam nos representar. E a pergunta que todo mundo faz a partir de agora é o seguinte: Rafael, e aí?
O que acontece com a Câmara de Vereadores agora? Nós não temos vereadores quase, realmente. Nós não temos. 20 vereadores presos, mais um suplente preso, não existe quórum para nenhuma aprovação de projeto e nem uma apresentação de uma legislação. Danilo Cacheta volta a participar com a gente aqui no nosso Balanço Geral e a pergunta que todo mundo faz é... Danilo, cadê o Danilo, por favor? Coloque ele aqui na tela, por favor, para acompanhar aí toda a nossa discussão. A pergunta que está todo mundo fazendo é, e agora? A Câmara Municipal realmente está fechada? Não funciona? Não, Rafael, não é bem assim, porque o trabalho administrativo lá vai continuar ainda, os assessores continuam trabalhando. É bom a gente deixar claro que, no caso da maioria dos parlamentares, 17 casos são prisões temporárias. Essa prisão temporária, ela é estabelecida por 5 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 5. Para eles continuarem presos, aí essa temporária precisa ser convertida em prisão preventiva. E o Ministério Público falou agora há pouco que não tem como prever se todos esses vereadores vão ter a prisão temporária convertida em preventiva. Então, muitas coisas podem acontecer daqui até lá. Claro, a mesa diretora está, há vacância, ou seja, não existe nenhum integrante na mesa diretora, porque todos eles estão presos, envolvidos com a investigação. Mas ainda não é possível falar em substituição, não é possível falar em questão de suplente, porque a Câmara encerrou as sessões plenárias na última sexta-feira. Então, de fato, para esse ano, e janeiro também é o recesso parlamentar, as sessões plenárias só iriam ocorrer, de toda forma, a partir de fevereiro. Então, não há razão para essa situação agora. Então, tudo deve permanecer como está até... decidir como vão ficar a situação desses vereadores. Porque, por exemplo, pode acontecer como aconteceu com o vereador Ismar Prado. O vereador Ismar, quando souberam dessa situação envolvendo ele esteve aqui no Ministério Público, confessou que ter desviado o dinheiro da verba indenizatória, se comprometeu o quê? Porque no entendimento do Ministério Público é incompatível alguém que desvia o dinheiro da verba indenizatória e continuar no Legislativo representando a população. Então isso ainda pode acontecer. Então pode acontecer que ainda ocorra de ter algum vereador, ou mais de um, não sei como vai ser essa situação, que resolva confessar e renunciar ao mandato. Assim ele estaria livre da cadeia, deixa de responder ao processo penal e fica tudo certo, como no caso do vereador Ismar. Então esses desdobramentos a gente ainda vai precisar aguardar para ver como que vai ficar a situação. Agora, Rafael, está todo mundo perguntando, todo mundo querendo saber qual a situação de cada vereador, são os representantes do povo de Uberlândia. Então, eu vou pedir aí agora para a gente chamar a situação de cada um, eu vou falar aqui para vocês. Vamos começar então com o presidente da casa, vereador Hélio Ferraz, o Baiano. Vereador Baiano, ele é investigado nas duas operações, tanto o Guardião quanto má impressão, pelo caso dos contratos, do mensalinho, dos contratos de segurança e de vigilância que ele recebia, supostamente, isso é o Ministério Público quem diz, e também no caso do desvio da verba indenizatória. Foram expedidos 2 mandados de prisão preventiva contra ele. Ele foi preso hoje de manhã na casa dele, na zona sul de Uberlândia. Fez um exame de corpo de delito hoje em uma unidade de saúde aqui da cidade e depois já foi levado lá para o presídio professor Jaci de Assis. Então, o caso dele preso preventivamente. Ricardo Santos, a gente mostrou há pouco ele chegando aqui no Ministério Público, ele está preso por força de uma prisão temporária, investigado também pelo desvio das verbas indenizatórias. Além dele, outros parlamentares que estão nessa mesma situação da verba indenizatória e estão presos temporariamente. Rafael, Mastroiano de Mendonça Alves, conhecido aqui como Doca Mastroiano, ele também foi preso hoje de manhã. Também Roger Dantas Rodrigues César, o Roger Dantas, chegou há pouco aqui também no Ministério Público, nós tentamos falar com ele já está em situação, preso temporário. A vereadora Pamela Volpe Rodrigues Cardoso, Pamela Volpe, também com a acusação de desvio da verba indenizatória. Vereador Osmírio Alves de Oliveira, o Ceará, ele também foi preso hoje de manhã, está aqui, conversou conosco, daqui a pouco nós vamos também trazer informações sobre o que ele disse. Vereador Márcio Teixeira Nobre, vereador Márcio Nobre, recentemente, Rafael, ainda este mês,
teve um pedido de cassação protocolado lá na Câmara Municipal, mas os vereadores derrubaram o pedido e arquivaram o processo de cassação do vereador Márcio Nobre, porque ele já tem uma condenação na esfera civil por improbidade administrativa de uma situação envolvendo casamentos comunitários que ele realizava em 2013 e 2014. Agora ele foi preso temporariamente também por uma prisão de 5 dias no envolvimento da verba indenizatória. Vereador Silésio Miranda Pereira, o Silésio Miranda do PP, ele é presidente de uma das comissões processantes que foram instaladas na Câmara Municipal neste mês. Então ele também foi preso temporário. Depois a gente vai ter que entender como vão ficar os trabalhos dessas comissões processantes. Muitas delas, né, praticamente, eu acho que 2, se não me engano, foram completamente dissolvidas, porque todos os vereadores estão envolvidos aqui no esquema. Depois a gente vai fazer um balanço de como ficam também as comissões processantes que já investigam os 3 vereadores afastados. Aqui no Ministério Público vai prestar depoimento vereador Paulo César Alves Rocha, o PC, também na mesma situação, prisão temporária. Vereador Vilmar Rezende Pereira. Vilmar Rezende é o 2º vice-presidente da mesa diretora. Ele ainda não foi localizado, encontra-se foragido porque a notícia é que ele está viajando. O Ministério Público vai fazer contato com a defesa do vereador também para saber se ele pretende se apresentar. Ainda na lista, vereador Juliano Ribeiro Modesto, no caso da verba indenizatória, mas o vereador Juliano Modesto, ele já está preso desde o dia 15, né, de outubro, no caso da Operação O Poderoso Chefão. Se eu não me esqueci de nenhum, são esses também. Vereador PC eu já disse, vereador Juliano, me esqueci sim, vereador Alexandre Nogueira da Costa, né? O vereador Alexandre Nogueira, esse também está preso. No caso do vereador Juliano e do vereador Alexandre Nogueira, são prisões preventivas por tempo indeterminado, porque eles são investigados nas 2 operações, tanto a Guardião quanto a Operação Má Impressão. Rafael, bom, a gente agora tem algumas informações também, porque o colega Túlio Amâncio também está acompanhando esse trabalho aqui nosso do Balanço Geral desde as primeiras horas da manhã. Neste momento ele está lá na sala, no auditório, onde acontece ainda a coletiva de imprensa, uma extensa coletiva de imprensa, em que o Ministério Público está dando todos os detalhes das primeiras investigações, inclusive acompanhada também do vereador, dos advogados desses parlamentares. Rafael, continuando então a lista aí, eu acho que faltou o vereador Elvico Queiroz, né? O vereador Vico, ele também foi preso temporariamente, viu? Ele também já está aqui, já vai ser ouvido ainda nesta tarde. Vereador Vico Queiroz, ele que é do PTC, vereador, já tinha declarado que não pretendia nem ser mais candidato a vereador nas próximas eleições. Ele também foi um dos presos. Bom, eu queria falar um pouquinho também da outra investigação, né? Porque além da verba indenizatória, tem a outra investigação que é a dos contratos de limpeza e segurança da Câmara. Nesse caso, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 3 de prisão temporária. As prisões temporárias foram do ex-diretor administrativo da Câmara, atual vereador Marcelo Cunha, também o ex-secretário-geral da Câmara, Aldo de Souza, que recentemente era chefe de gabinete do vereador Wilson Pinheiro, e também a Adriana Martins, que é a responsável pelo setor de segurança da Câmara. Ela chegou já aqui, foi presa temporariamente e já foi ouvida pelos promotores do GAECO. Além deles também, nesse caso dos contratos de limpeza, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra Alexandre Nogueira, Juliano Modesto, que a gente já disse, o presidente baiano e também o ex-controlador-geral da Câmara, Adeilson Barbosa, e o atual diretor administrativo da Câmara, Samuel Moura, que é homem de confiança do presidente baiano. Bom, ainda na lista das prisões temporárias, que são muitas, né, Rafael? Temos também o vereador Isaac Cruz, do Republicanos. O vereador Isaac esteve aqui também, ele foi ouvido pela nossa equipe. Daqui a pouco a gente vai trazer também os detalhes do que o vereador Isaac disse. Ele é um dos presos temporários. Mas é bom, Rafael, a gente esclarecer também quais são os vereadores, porque está todo mundo perguntando, né? Mas sobrou quem? Quem sobrou lá na Câmara? Bom, a gente vai falar agora. Os vereadores que não estão envolvidos nas investigações de hoje, então, portanto, continuam em casa, continuam trabalhando normalmente.
os vereadores eleitos, né, em 2016 que não estão envolvidos: Antônio Carrijo, do PSDB, Wilson Pinheiro, do Progressistas. Vereador Wilson, ele é investigado por outra operação, no caso daquela situação envolvendo a contratação irregular de um escritório de advocacia, o escritório Ribeiro e Silva, mas ele continua em prisão temporária nos Correios, comprovando que houve a emissão desses panfletos para as casas das pessoas, portanto, ele está fora. Então vamos lá: Antônio Carrijo, Wilson Pinheiro, não investigados. Também Adriano Zago, do MDB, está fora. Tiago Fernandes, do PRP, também não é investigado. E também a vereadora Michele Bretas, do Avante. Esses 5 que foram eleitos não estão sendo investigados. E, naturalmente, os 3 suplentes, né, dos vereadores afastados: Sargento Edinaldo, que não tem nenhum envolvimento. Leandro Neves, obviamente, também não tem nenhum, porque eles começaram a usar essa verba indenizatória até que recentemente, foram empossados recentemente. E Valquir do Amaral, também sem nenhum envolvimento. Então são esses os vereadores que a Câmara Municipal de Uberlândia tem hoje. Rafael. Certo. Danilo Cacheta trazendo as informações, explicando tudo direitinho para você. Vamos ao interior, por favor, ao interior da coletiva. Nós estamos acompanhando de perto também toda a movimentação. Aí o Danilo Cacheta trazendo os detalhes, em frente ali o Ministério Público Estadual. Lembrando que a coletiva continua na sede do GAECO, ali no Ministério Público. A nossa equipe está assim, ó. Tem um nosso repórter Túlio Amâncio, está no interior acompanhando essa coletiva, que deve acabar há pouco. Já o Túlio vai trazer as informações de tudo que ele acompanhou ali de perto. E também o Danilo em frente à sede do Ministério Público, trazendo todas as informações, desdobramentos em relação a todo esse trabalho feito pelo GAECO hoje, nessa segunda-feira. Mais uma vez eu repito para você que acompanha o nosso Balanço Geral, um dia histórico, infelizmente negativamente para a cidade de Uberlândia, porque infelizmente muitos vereadores foram presos, muitos. Hoje nós não temos quórum suficiente aí na Câmara de Vereadores, como explicou o nosso querido Danilo Cacheta. E claro, nós estamos acompanhando toda a repercussão de tudo isso e explicando direitinho para você, detalhadamente, todo esse processo, como vai funcionar. E eu quero que você participe com a gente através das nossas redes sociais. Obrigado pela grande audiência, gigante audiência, todo mundo parado para acompanhar toda essa repercussão. A Miriam Regis acompanhando o nosso Balanço Geral, a Cristina Selle também acompanhando o nosso programa, o Alexandre acompanhando também a nossa programação, o Egiton da Costa também acompanhando, a Maria Erlene Lopes também indignada, falando que isso é uma vergonha. Também o Bruno Xavier acompanhando o nosso programa, indignado, né? Infelizmente nessa manhã aí com tudo que está acontecendo. A Calione Borges também acompanhando o nosso Balanço Geral. Giovana também acompanhando o nosso programa. Bom, a coletiva eu tenho a informação que ela acabou agora há pouco. O repórter Túlio Amâncio já está posicionado, ele que estava acompanhando. Lembrando que hoje nós não temos clima para fazer uma Praça do Povo, pedindo desculpa para você por causa de toda essa repercussão e, claro, priorizando a informação para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Túlio Amâncio já está posicionado, tem as informações, a coletiva foi longa, acabou agora há pouco. O que tanto você ouviu aí, Túlio? Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A coletiva acabou agora há pouco. Os promotores estão até saindo aqui agora. Ele ia participar ao vivo com a gente no Balanço Geral, mas como eles não almoçaram e tudo mais, eles não podem ficar aqui mais, porque eles vão seguir durante a tarde toda ouvindo os vereadores presos. Mas o promotor Daniel Marota, Luiz Borsari, eles entraram em detalhes aqui sobre as 2 operações que aconteceram hoje na cidade de Uberlândia, onde 20 vereadores foram presos, um suplente de vereador também, 21 no total. O promotor Daniel decidiu falar com a gente aqui. Promotor, obrigado pela participação no Balanço Geral, ao vivo. A gente falou com o senhor aqui na coletiva sobre essas 2 operações, a má impressão e a guardião. Então a gente já explicou durante o nosso programa hoje o que é cada uma dessas operações, o que investiga, mas vamos então entrar em alguns detalhes. A má impressão, que o Ministério Público... Que custava 25 centavos em janeiro de 2017, continua custando 25 centavos, embora a matéria-prima tenha tido uma variação de 65%, isso comprovado pelas notas fiscais juntadas. Então nós solicitamos, como a lei prevê, a prisão temporária, que é uma prisão para investigações, para o encerramento das investigações, e vamos oportunizar a cada vereador que explique, né, o que fez, onde comprou, como pagou. Tá? E, como eu digo, há indícios de que as notas são ideologicamente falsas. Os indícios são aqueles elementos que são reclamados para se requerer prisão e para se abrir ação penal. E essas notas, pelo menos em sua maioria,
essas notas são no valor total que ele poderia gastar com indenização? Porque a verba indenizatória é de 10 mil, 6,5 em gráfica, né? Ele pode gastar até R$ 6.500 com produção de periódicos, nas gráficas, enfim. Todas elas são do mesmo valor? Na maior parte dos vereadores, sim. São notas emitidas no valor teto. Tá? Às vezes muda a empresa, vem tudo de uma empresa, depois passa para outra. A mesma descrição de produto na maior parte das vezes, mas o valor no teto. Não na integralidade, tá? Mas a maior parte dos vereadores, sim. Existe a possibilidade de acordos como o que foi feito com o Ismar Prado, onde o vereador renunciou, devolveu parte do dinheiro que havia sido desviado? Existe essa possibilidade? Sim, para os vereadores que são primários, que não têm outros processos, é possível sim, porque a lei prevê. Tá? Não é um acordo feito com base na legislação e em resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Sendo primário, portador de bons antecedentes, como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, havendo o ressarcimento do dano ao erário, é possível se fazer um acordo. A renúncia é um ato pessoal, tá? Mas o Ministério Público entende que é incompatível a permanência do cargo de vereador de alguém que se utilizou desse cargo para desviar recursos públicos. Então, nesse acordo, assim como com o Ismar, o vereador deve manifestar a sua intenção de renunciar, de deixar o cargo. Uma vereadora, né, a doutora Flávia, foi ouvida hoje durante a manhã. Durante a tarde, os promotores vão ouvir os outros vereadores. Caso alguém apresente alguma prova, dizendo que não tem nada de ilícito, esse vereador pode ser liberado hoje. Caso isso não aconteça, eles vão para o presídio? Sim. A decisão judicial confere ao Ministério Público o poder de colocar em liberdade essas pessoas antes do vencimento do prazo de 5 dias. E nós podemos fazer uso, né, fizemos uso com a chefe de segurança da Câmara, prestou depoimento hoje de manhã, esclareceu, juntou provas. Então nós vamos analisar o caso de cada um, mas aquelas prisões que não forem, aquelas pessoas que não forem colocadas em liberdade, elas vão sim para o presídio Jaci de Assis. No caso da chefe de segurança foi a Operação Guardião, né? Então agora vamos falar dessa operação, que é a outra operação que foi desencadeada hoje pelo GAECO, que investiga no caso o recebimento de propina por membros da mesa diretora da Câmara em contratos de empresas de limpeza e segurança. Quais vereadores, só para ficar claro, quais vereadores tiveram mandados expedidos por conta dessa operação? Nessa operação foram os vereadores Juliano, Modesto, Alexandre, Hélio Ferraz e o atual vereador com mandato suspenso, Marcelo Cunha. Hélio Ferraz, baiano, que é o atual presidente da Câmara. Existe a possibilidade dele não ter conhecimento desse esquema que já existia anteriormente ou isso foi descartado? Bom, nós temos indícios veementes, inclusive da atuação do chefe de gabinete dele, né, inclusive intimidando testemunhas. Então tudo está levando a crer que, obviamente, ele participou dos fatos, mas nós vamos ouvi-lo e reunir todas as demais provas antes de oferecer denúncia. Foi baseado em alguma delação, essas denúncias? Isso está em sigilo, tá? Existe também uma prova, recebimento de propina no gabinete do atual presidente da Câmara? Há menção a isso, tá? Mas como eu disse, se trata ainda de uma investigação sigilosa. O sigilo cai quando do oferecimento da denúncia, que deve ser oferecida, não é o desejo de nenhum cidadão de bem ter uma Câmara Municipal praticamente toda desfigurada, toda presa. Mas a lei é isso aí, né? A lei vale para todos e do que depender do GAECO nós vamos responsabilizar aqueles que praticarem crimes. Só para finalizar e liberar o senhor que deve estar doido para almoçar, as investigações continuam? Sempre. O GAECO funciona 24 horas, 7 dias por semana. As investigações não vão parar, né? Nós vamos apurar tudo aquilo que tiver que ser apurado. Obrigado pela participação. Daniel Marota, promotor do GAECO, Ministério Público Estadual. Rafa e amigos do Balanço Geral, hoje durante a manhã nós acompanhamos toda essa movimentação, as equipes da TV Paranaíba, e eu fui até a casa do vereador afastado, o ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Alexandre Nogueira, porque existe um mandado de prisão contra ele nas duas operações, na má impressão, que investiga o desvio de verbas indenizatórias, e também na Operação Guardião, essa de recebimento de propina de contratos oriundos de uma empresa de limpeza e empresa de segurança. A movimentação lá foi relativamente tranquila. Rapidamente os parentes dele abriram o portão, a polícia fez a apreensão de alguns documentos, computadores e tudo mais. Os policiais militares, a pedido do próprio Alexandre, colocaram a viatura de ré na garagem dele e ele foi levado
para o presídio Jaci de Assis para já cumprir a prisão preventiva. Ele que já estava preso, foi liberado na sexta-feira, passou o final de semana em casa e foi preso hoje de novo. Ele estava usando a tornozeleira eletrônica. E depois nós viemos aqui, aliás, antes de vir aqui para o Ministério Público, nós fomos à Câmara de Uberlândia verificar a movimentação nos gabinetes. E percebemos lá que estava muito tranquilo, apesar do clima ali de apreensão, de preocupação, e alguns servidores nem sabiam muito bem o que estava acontecendo, a própria imprensa que informava a eles, alguns gabinetes trancados e outros assessores sem saber como é que iam tocar e tudo mais. Fui até questionado por uma assessora, ela, nossa, e o nosso recesso final de ano, como é que vai ser? Sem o presidente, não vai ter ninguém para assinar o recesso final de ano? Essa é uma questão agora que está sendo trabalhada porque, segundo o que está no regimento interno da Câmara Municipal, o vereador mais velho, o mais idoso, deve assumir a presidência da Câmara, que é o Antônio Carrijo, do PSDB. Aí sim, nós fomos para a Câmara Municipal de Uberlândia e viemos aqui para a sede do Ministério Público Estadual, para onde os vereadores foram trazidos. Eles estavam todos aqui, ó. Aqui estava aparecendo um plenário da Câmara, esse auditório aqui do Ministério Público. E aí eu fui tentando falar com alguns, na medida que eles foram chegando, eu fui tentar falar com alguns. Falei falei com alguns vereadores, falei com o Isaac, daqui a pouco vamos colocar a sonora do Isaac, mas antes vamos, por gentileza, colocar os vereadores que eu tentei conversar antes. Doutora Flávia, o vereador Ceará, vamos aí, roda aí. Ceará, quer dar uma palavrinha? Você tem alguma coisa a ver com esse desvio de verba indenizatória? A gente tem que tomar conhecimento do processo para a gente falar, né? Porque a gente não sabe de nada ainda, né? Nunca fez nenhum tipo de desvio, não? Tranquilamente não. Desvio de verba? Não, eu não. Tem algum esquema com as gráficas? Não. Coisa sobre acusação? Não, obrigada. E aí nós conversamos com o vereador Isaac Cruz, que também estava aqui nesse plenário, foi um dos que foram trazidos para cá, e ele foi o que topou conversar um pouquinho mais. Vamos ouvir o que ele disse. Algum envolvimento no esquema com essas gráficas? Graças a Deus não. Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. O senhor vai dizer hoje no depoimento? Depende do que eles perguntarem, né? Tranquilo. O senhor de alguma forma já fez algum desvio de verba? Graças a Deus não. Isso não faz parte do meu caráter. O senhor já contratou alguma gráfica para esse trabalho? O senhor verifica de perto se realmente o que ela emite é o que foi pedido na nota? Sim, eu sempre fiz todo o meu material, acho que é a RB. Sempre fiz todo o meu material, inclusive o de dezembro está lá para ser feito. Todo o material que o senhor fez foi usado? É um constrangimento. Não foi isso que... Eu nunca entrei num lugar como esse, nunca na minha vida. Ainda mais por uma situação como essa, né? Então, mas eles entendem assim, fazer o quê? Quem é que vai contestar? Mas numa cidade com 27 vereadores, 20 presos nessa segunda-feira, o senhor fazendo parte disso, o que o senhor diria para a população de Uberlândia, para quem depositou o voto no senhor? Olha, eu acredito que quando qualquer eleitor, quando ele vê uma situação como essa, gera uma dúvida, né? Mas eu acho que eles estão no direito, entendeu? Eu acho que na apuração dos fatos eles vão ver a realidade. Eu não vejo. Eu acho que a nossa justiça, ela tem que ser feita, né? Por causa de um todos pagam, quer dizer, a gente está aí com 3 vereadores já presos há algum tempo, né? E isso desencadeou toda essa operação. A gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente a nossa política hoje no país, ela virou essa anarquia que você está vendo aí, né? Tem como fazer parte dessa política sem entrar no esquema, sem fazer parte dessa engrenagem que muitas vezes parece corrupta? Com certeza, eu estou no meu segundo mandato, acho que minha vida é um livro aberto, não tenho nada o que esconder de ninguém. Eu acho que é possível sim, a gente, inclusive o partido do qual faço parte, essa é a nossa bandeira. Quando me pergunta qual é o seu partido, de que lado você está, eu digo, eu estou do lado do povo, porque o povo não merece isso, né? Eu acho que é um vexame para toda a população. Então, o senhor disse que não faz parte do esquema, mas os vereadores lá dentro que não fazem parte, sabem dos que fazem, sabem como que funciona? Não sei. Eu não tenho conhecimento de nada, né? Para mim é tudo surpresa. A gente ouve falar,
entendeu? Como quando os 3 vereadores foram presos, os fatos estão sendo apurados, mas conhecimento, fato nenhum, que eu ali faço o meu trabalho, não faço parte de esquema nenhum. Graças a Deus tenho minha vida limpa, entendeu? E aberta para qualquer um. Rafa, então, os vereadores que foram presos hoje em prisão temporária foram presos pela Operação Má Impressão, que investiga o desvio de verbas indenizatórias. A prisão temporária tem o prazo máximo de 5 dias e pode ser prorrogado por mais 5 dias. Caso o Ministério Público entenda que eles têm que ficar presos por mais tempo, aí eles pedem para transformar a prisão temporária em preventiva. Já os presos na Operação Guardião, os vereadores presos na Operação Guardião, aí sim a prisão preventiva e não existe um prazo para o final da prisão preventiva, enquanto a investigação rolar, Rafa. E pode mostrar aqui, Jefferson, os vereadores vão ser trazidos para cá novamente, porque eles vão aguardar o momento em que eles vão prestar depoimento ao Ministério Público, aos promotores do GAECO. Eles estão vindo para cá, agora estão esperando só a nossa saída para eles serem trazidos para cá e depois, um a um, durante a tarde, um a um será levado até o promotor de justiça, os promotores do GAECO aqui de Uberlândia. Cada um vai dar o seu depoimento. Se provar que não tem nada de ilícito, pode ser liberado hoje ainda. Rafa. Tá certo. Túlia Mansi acompanhando de perto tudo isso, acompanhando toda a movimentação, já saindo ali do local, porque os vereadores estarão ali naquele local e, claro, o nosso jornalismo acompanhando tudo de perto. A Maria Silva comenta: parabéns ao Balanço Geral por mostrar ao vivo para todo mundo ver. Temos que ficar de olho, não aguentamos mais, estamos preocupados com o que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Essa é a nossa missão e é o nosso respeito que nós temos por cada um, por cada pessoa que nos acompanha e nos dá o privilégio dessa grande audiência. Deixa eu voltar a conversar com o repórter Danilo Cacheta. Ele continua, claro, acompanhando toda a movimentação nesse dia atípico aqui para a cidade de Uberlândia em relação à prisão dos vereadores durante essa operação do GAECO. Danilo. Sim, Rafael, até eu quero fazer aqui uma correção, porque dentre aquela lista que nós falamos agora há pouco, dos que não estão envolvidos nas operações de hoje, eu também me esqueci do pastor Átila Carvalho. Ele também não está envolvido, portanto não foi preso, pastor Átila Carvalho. Vamos repetir essa lista então para ficar claro para todo mundo? Vamos lá, os vereadores que não têm envolvimento nenhum com as operações do GAECO de hoje. Pastor Átila Carvalho, Wilson Pinheiro, também Michele Bretas, Adriano Zago, Tiago Fernandes, ainda os novatos, né? Leandro Neves, Edinaldo, Sargento Edinaldo e também Valquir do Amaral. Então, por enquanto, são esses vereadores que não têm, Antônio Carrijo também, que não tem envolvimento, como dissemos mais cedo. Então, são todos esses vereadores e agora a grande pergunta que se faz é como fica a situação da Câmara Municipal, aquilo que você já vinha questionando desde cedo e o que os nossos telespectadores estão questionando, né? Os vereadores já estão aqui no Ministério Público, entrando, né, agora aqui de novo, Rafael, para a sala de audiências aqui do Ministério Público. Eles foram retirados no primeiro momento para poder a coletiva de imprensa aconteceu no auditório com a presença dos advogados deles. Agora eles já voltam aqui, porque é aqui no auditório que o Ministério Público vai ouvir todos eles. Eles já estão aqui também acompanhados dos advogados. Rafael, vamos falar como fica então a situação da Câmara Municipal? Bom, com esse tanto de vereador preso, de fato a Câmara não vai ter como funcionar praticamente nos próximos dias, a que pese, como eu disse, ela já estar em recesso parlamentar, né? O recesso agora de janeiro, as sessões já tinham sido encerradas na última sexta-feira e tudo mais. Mas numa hipótese, que a gente não sabe como vai ficar a situação dessas prisões temporárias, uma vez que elas são de 5 dias prorrogáveis por mais 5, mas numa hipótese de se confirmadas as prisões, né, de todos os integrantes da mesa diretora, como está sendo hoje, à exceção de Wilson, que está afastado do cargo e preso domiciliar em casa por força de outra investigação, os outros 4 integrantes da mesa diretora foram presos hoje, envolvidos nessa situação da verba indenizatória. Neste caso, se aplicaria o artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O artigo 12 estabelece que
havendo a vacância, né, quer dizer, havendo o cargo vago de todos os cargos da mesa diretora ficarem vagos simultaneamente, quem deve assumir interinamente a presidência da casa é o vereador mais idoso e que também tem o maior número de legislaturas. Neste caso, seria o vereador Antônio Carrijo, do PSDB. Ele teria que assumir interinamente a presidência da Câmara para depois, dentro de 15 dias, convocar novas eleições internas para escolher os novos integrantes da mesa diretora da Câmara durante esses 15 dias. Então, em se confirmando essa situação aqui de todos esses envolvidos, é isso que deve acontecer na Câmara Municipal. Agora, com relação aos suplentes desses vereadores, ainda não se fala nisso, porque são prisões temporárias. Para esses suplentes tomarem posse, precisa primeiro, se essa prisão temporária for convertida em prisão preventiva, ou, caso eles renunciem do cargo, nesses acordos de persecução penal, que eu disse há pouco, o Ministério Público diz que pretende fazer daqueles que confessarem e quiserem renunciar e devolver o dinheiro. Então, nesse caso de suplência, é só nessas duas situações, tem que aguardar para ver se as prisões temporárias serão convertidas em prisões preventivas. Rafael, uma outra situação envolve aquelas comissões processantes, né? Agora, no mês de dezembro, foram instaladas 3 comissões processantes para apurar denúncias de cassação de 3 parlamentares, do vereador Wilson, do vereador Alexandre Nogueira e do vereador Juliano Modesto, porque eles já estavam sendo investigados por outras operações do GAECO. No caso da comissão que analisa o processo de cassação do vereador Alexandre, os integrantes são Silésio Miranda, Adriano Zago e Tiago. Adriano e Tiago estão fora da operação de hoje, mas Silésio foi preso. Então, eles teriam que fazer um novo sorteio. Aí, olha só, tem que ver a situação da mesa diretora primeiro, verificar a situação dos suplentes, para depois fazer um novo sorteio para escolher um novo presidente nessa comissão processante, se for o caso, porque o vereador Silésio está preso. Outra comissão, que é a comissão que analisa o processo de cassação do vereador Juliano Modesto, é composta por Roger Dantas, Ricardo Santos e Antônio Carrijo. Nesse caso, só sobraria o Carrijo. O Carrijo é membro da comissão. Então, quer dizer, o presidente e o relator dessa comissão contra Juliano também foram presos hoje. Então, a comissão do Juliano praticamente foi dissolvida, né? Só sobrou o membro da comissão. E na comissão que analisa o processo de cassação do vereador Wilson, ela foi composta por Flávia Carvalho, Ceará e Michele Bretas. Nesse caso, só a Michele, que é a relatora da comissão, é que se safou dessa daí, ela não está envolvida nas investigações, os outros 2 também estão envolvidos. Comissão praticamente que dissolvida, né? Então, o que a gente tem certeza é que, por enquanto, essa situação política administrativa lá das comissões processantes que analisam os pedidos de cassação desses 3 parlamentares, isso vai ficar parado, porque não tem condição deles continuarem trabalhando nessa situação, né? Os que sobraram dessas comissões, eles vão tentar cumprir os prazos, Rafael, porque um processo de cassação, ele tem vários prazos a serem cumpridos de acordo com o decreto-lei de 1967, e esses prazos precisam ser cumpridos. Por exemplo, os 3 vereadores agora estão no prazo de apresentar as defesas. Esse prazo termina em 10 dias. Se em 10 dias essa situação já não estiver totalmente esclarecida, os vereadores que sobraram nessas comissões é que vão ter a iniciativa, vão ter que ter a iniciativa de dar andamento ao processo de cassação de acordo com o que determina a lei, né? Mas é uma situação assim estarrecedora da Câmara Municipal de Uberlândia que praticamente ruiu nessa data de hoje. Olha, nós estamos falando sobre prisão preventiva e também a prisão temporária. No caso da prisão preventiva, nós temos aí o presidente da casa. Como o presidente da casa está sendo preso preventivamente, ou seja, diferente das prisões temporárias, ele não vai sair tão cedo da cadeia, não vai sair tão cedo. Não saindo tão cedo, e agora, Danilo, quem que vai assumir a presidência da casa? O que manda o regimento interno da Câmara de Vereadores? Então, Rafael, sobre a situação do vereador baiano, essa é mais complexa porque é o seguinte. Primeiro, nós temos que entender a prisão preventiva, ela é por tempo indeterminado. E o regimento da Câmara, no seu artigo 53, estabelece que o seguinte, o fato de ter uma prisão preventiva decretada pela Justiça, ela já enseja imediatamente o afastamento do cargo. Então, nesse caso, o suplente da coligação do vereador
Hélio Ferraz, o baiano, já deve ser convocado imediatamente pela Câmara, conforme determina o próprio regimento interno, né? Neste caso, seria o vereador Norberto Nunes, o suplente. Ele é o primeiro suplente da coligação do PSDB. Mas o Norberto hoje ocupa, né, a Secretaria de Obras da Prefeitura. Se ele continuar, né, quiser permanecer na Secretaria de Obras, ele fica licenciado do cargo de vereador e, neste caso, assumiria o segundo suplente da coligação, que é o ex-diretor-geral, né, do DEMAI, ex-diretor técnico do DEMAI, melhor dizendo, Davi Tomás Neto. Então, Davi Tomás seria o segundo nome aí da coligação do PSDB para assumir a vaga de baiano enquanto vereador. A questão da presidência é outra. Vamos lá. Se os demais integrantes da mesa diretora são eles, Doca Mastroianno, Ronaldo Alves, Vilmar Rezende, eles permanecerem presos, se caso as prisões temporárias deles forem convertidas em prisões preventivas, neste caso, todos os cargos da mesa diretora estariam vagos. Aí se aplicaria o artigo 12 do regimento interno, que diz que, em caso de vacância de todos os cargos da mesa diretora, assume interinamente a presidência da casa o vereador mais idoso e que tenha o maior número de legislaturas, que seria o vereador Antônio Carrijo, do PSDB. E aí ele tem um prazo de 15 dias para convocar novas eleições internas da Câmara Municipal para eleger os integrantes da mesa diretora. Então, assim, são várias hipóteses que podem acontecer. Neste momento, a gente não tem como prever absolutamente nada, porque a gente não sabe se vai ter vereador aqui que vai fazer acordo de persecução penal para poder renunciar ao mandato e aí teria já que convocar o suplente. A gente não sabe se vai ter prisão temporária convertida em prisão preventiva. Então agora é um momento de espera, viu, Rafael? Tá certo. Danilo, muito obrigado pelas informações. Peço licença para o Danilo, daqui a pouco ele volta a conversar com a gente. A gente volta a falar sobre a movimentação em relação à operação do GAECO. E o Túlio Amâncio tem novas informações, ele que acompanha também a movimentação desde as primeiras horas da manhã. E Túlio, em relação a todo esse trabalho do GAECO, não só das prisões, mas também de apreensões, o que eles encontraram na casa desses vereadores que foram presos? Pois é, Rafa, além dos mandados de prisão preventiva e temporária, a Justiça também emitiu mandados de busca e apreensão. E o que o promotor passou, a princípio, que chamou muita atenção, foi o valor em dinheiro encontrado na casa de 2 vereadores. O atual presidente da Câmara, o Hélio Ferraz, o baiano, segundo o Daniel Marota, o promotor, chefe do GAECO, eles encontraram cerca de R$250 mil em espécie na casa do vereador baiano e cerca de R$800 mil em cheques. Agora, na casa da vereadora Jussara Matsuda, foi encontrado um grande valor em dinheiro, aproximadamente R$1 milhão. Claro que tudo isso vai ter que ser comprovado a origem. Esse dinheiro foi apreendido junto com documentos, computadores, cadernos, anotações. Tudo que foi encontrado na casa dos vereadores de suspeito foi apreendido. E eles vão ter agora que provar, diante do depoimento ou de alguma forma, a origem desse dinheiro e principalmente do pagamento às gráficas, já que é isso que está sendo a princípio investigado nessa operação. Se algo mais for descoberto, aí pode ser o início de um outro braço dessa operação má impressão. Agora o Jefferson Xavier, vem aqui comigo, por favor, porque os vereadores eles estão dentro desse plenário. Tem uma persiana aqui que está meio aberta, o Jefferson vai ver se a gente consegue mostrar, porque eles estão aguardando um a um para prestar o seu depoimento aos promotores do GAECO. A gente consegue observar que alguns chegaram aqui com alguma marmitinha, tem uns ali, ó, dando um joinha. Dá para ver, Jefferson? Dá para mostrar aí? Ricardo Santos está ali sentado, de costas. O Doca Mastroianno está ali também de costas. Tem algumas marmitas, o almoço dos vereadores que aqui estão. E de costas, para não serem vistos aqui pelas câmeras do Balanço Geral, fecharam a persiana como era esperado, mas a gente já deu o nome de todos os vereadores que estão presos, a princípio com envolvimento aí nesse desvio de verba indenizatória da Câmara Municipal de Uberlândia, Rafa. A gente vai continuar acompanhando hoje durante o Balanço Geral ainda e durante toda a programação da TV Paranaíba, porque é durante a tarde que esses vereadores vão dar a versão deles dos fatos.
dizer por que eles sempre usavam esse limite de verba indenizatória referente à gráfica. A verba indenizatória, cada vereador tem o direito a R$10 mil, o limite de trabalho com gráficas é de R$6.500. A maioria dos que estão aqui usava esse teto, R$6.500. E por que eles não, pelo menos aparentemente, não demonstravam, não distribuíam para a população o que eles diziam que mandavam fazer nessas gráficas. Durante toda a programação, vamos continuar acompanhando os desdobramentos das duas operações, a má impressão e também a operação Guardião, que investiga, no caso, o pagamento de propina referentes a empresas de segurança da Câmara de Uberlândia e também de limpeza. Rafa. Exatamente. A nossa equipe acompanhando tudo de perto. Deixa eu ir para outro ponto da cidade. Obrigado, Túlio. Agora a Ellen Vilela volta a participar com a gente. Ela continua na porta do presídio, porque a expectativa é que a movimentação aumente aí no presídio nas próximas horas, né, Ellen? Sim, Rafael, principalmente a partir das 3 horas da tarde, 4 horas. Os investigados, né, os vereadores presos, funcionários e empresários, eles estão sendo ouvidos nesse momento pela equipe do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Mais cedo foram transferidos aqui para o presídio o vereador Alexandre Nogueira, que tinha sido solto na sexta-feira, usava uma tornozeleira eletrônica. Ele foi alvo de cumprimento de mandado de prisão preventiva, já está no presídio, voltou para o presídio. O vereador Hélio Ferraz Baiano, que é presidente da Câmara Municipal da cidade de Uberlândia, ele também já está aqui. Lembrando que Juliano Modesto também teve cumprimento de mandado de prisão aqui no presídio mais cedo. Ele que já estava preso, né, desde o dia 15 de outubro. Então, os agentes, as autoridades vieram até o presídio e cumpriram esses mandados de prisão preventiva contra Juliano Modesto. Agora tem um detalhe, eles estão numa sala do Estado-Maior, que fica separada dos outros detentos. Por quê? Por conta da condição, da função deles de vereador. Nós tentamos descobrir que horas os outros investigados serão trazidos aqui para o presídio, mas são muitas pessoas, Rafael. São muitos vereadores, funcionários da Câmara e também empresários. Então, até a noite, começo da noite, até após as 8 horas, poderão chegar aqui, ser transferidos os investigados nessas duas operações do GAECO, que investiga aí desvios da verba indenizatória e também de contratos de empresas de limpeza e também de segurança. Mas nós estamos aqui na porta do presídio desde mais cedo, por volta de 11h10, e a movimentação é essa aqui, apenas dos familiares dos detentos que estão trazendo as sacolinhas com alimentos e também com produtos de higiene pessoal. Rafael. Obrigado, Ellen Vilela, ao vivo. E claro, o nosso jornalismo acompanha durante todo o dia a movimentação e todos os detalhes aqui na nossa programação. E você fica à vontade para continuar comentando através das nossas redes sociais. Você faz o Balanço Geral junto comigo. Hoje, a gente falando sobre um dia histórico, negativo, porque, infelizmente, nós tivemos aí uma péssima notícia e ficamos com um nó na garganta depois de toda essa operação do GAECO, depois de todas essas prisões. Repetindo para você de casa que acompanha a nossa programação, que nós temos um respeito muito grande, 20 vereadores foram presos e também um suplente nessa nova operação, nessas novas operações do GAECO aqui na cidade de Uberlândia. E claro, nós fizemos um programa diferente, ouvindo e trazendo todos os detalhes e respeitando sempre você que nos acompanha todos os dias. E esse é o nosso compromisso sempre e a gente vai continuar fazendo esse tipo de trabalho, cobrando quem deve ser cobrado, buscando sempre o melhor para a nossa população, para a nossa gente. E eu convido você, que me acompanha todos os dias, que tem um respeito com o Balanço Geral, que cobre, que questione o seu vereador, que brigue pelos seus direitos sempre, todos os dias, que não se cale em relação a tudo isso que vem acontecendo, que envergonha nós que amamos essa cidade e que nós temos o maior carinho e leso por Uberlândia. Brigue pelos seus direitos, questione os seus direitos, cobre do vereador que você ajudou a eleger, sempre e todos os dias. E eu convido você a continuar sempre acompanhando a programação da nossa TV Paranaíba, que claro que a gente vai sempre continuar acompanhando todos os detalhes dessa operação, que deve ter muita coisa que vai acontecer nas próximas horas e a nossa equipe, claro, de prontidão acompanhando tudo. Deixa eu agradecer a toda essa equipe maravilhosa de jornalismo, ninguém faz o programa sozinho. Agradecer os nossos repórteres pela excelente cobertura e, claro, agradecer a nossa produção e agradecer você. Você que nos dá a confiança de todos os dias, o prestígio dessa audiência.
E pode ter certeza que nós estamos aqui para continuar cobrando os nossos direitos e nós vamos continuar. E lembre-se, amanhã tem mais programação, amanhã de manhã tem a minha amiga Tânia Costa, já direto no Manhã Total, também trazendo as informações sobre toda a movimentação dessa operação e, claro, novas informações também sobre o programa, sobre o andamento aí das notícias, e você vai acompanhar com a gente. Não só amanhã, mas durante todo o dia. Tem o Cidade Alerta Minas também, com a minha querida Luciana Leite, já acompanhando todos os desdobramentos dessa operação, e o Jornal Paranaíba, que vai trazer o resumo de tudo, como foi badalada a política de Uberlândia. E, claro, você é convidado meu, é convidado nosso da TV Paranaíba a continuar acompanhando. Agora, nessa segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, eu convido você a uma reflexão. Nós estamos indignados com os nossos políticos e os nossos representantes, dá até vergonha de chamar assim. Mas eu convido você a refletir, porque somos nós que elegemos e colocamos essas pessoas à frente desses cargos graças ao nosso voto. Então, pense bem a hora de votar e a hora de apertar aquela tecla verde. Reflita, por favor.